Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista. Hoje iniciando o vídeo 2 com o professor Dr. Danilo Boccalini, falando um pouquinho sobre a questão do treinamento resistido aplicado às doenças cardiovasculares. Professor Danilo, o que a ciência tem trazido nos últimos anos de resultados em relação à efetividade no controle das principais doenças cardiovasculares? Olha, Fábio, é inerente os benefícios que a atividade física, de uma maneira geral, traz para o paciente hipertenso ou para a doença cardiovascular de uma maneira geral. As novidades, elas nada mais são do que uma maior especificidade, um maior controle, uma maior informação, ou seja, mais bagagem para controle de variáveis de treinamento. Eu gosto de mencionar sempre um trabalho publicado pelo professor Milton Rocha de Moraes. O professor Milton hoje ele está trabalhando efetivamente na Universidade Católica de Brasília, junto com o professor Jonato. O professor Milton foi uma pessoa que eu admiro muito e ele publicou um artigo extremamente relevante. Vou comentar os dados que, na minha opinião, ele simplesmente traz os benefícios e ao mesmo tempo ele mostra o gap que ainda falta para a gente poder falar sobre. Toda a experiência que o professor Milton teve foi com treinamento de força sobre aspectos neuromusculares e metabólicos. O professor Milton ele desenvolveu um trabalho na Universidade Federal de São Paulo, se eu não me engano em 2011, 2012, se não me falha a memória, onde ele fez um washout. Washout, para quem não sabe, é a interrupção do medicamento, ou seja, ele retirou o medicamento. E aí, ele retirando os medicamentos, foi feito um acompanhamento, obviamente, com uma condição clínica muito bem estruturada, óbvio, não é recomendável a interrupção de qualquer tipo de medicamento, mas uma vez trabalhando com ciência e tendo um respaldo clínico por trás, isso é cabível. E além disso, além dessa oportunidade, o que foi feito? O professor Milton, ele interrompendo o tratamento, ele acompanhou durante 4 semanas a evolução da pressão. Em 4 semanas, os indivíduos foram classificados como hipertensos de estágio 1. De acordo com as diretrizes, hipertensão de estágio 1, efetivamente nós podemos já atuar com tratamento não farmacológico, dieta e exercício. O controle da dieta foi estabelecido dentro das necessidades biológicas que cada indivíduo tinha, pelas suas necessidades, e foi, portanto, iniciado ali o programa de treinamento de força. Tradicional, 70%, 3 vezes por semana, número de repetições dentro das faixas que já são habituais. O que foi interessante? Fábio, depois de 8 semanas, a pressão foi normalizada. Quer dizer, saíram do estágio hipertenso nível 1 e vieram para o estágio normotenso. Normotenso. E essa normalização permaneceu até a 12ª semana. E aí, o que o professor Milton fez? Ele quis efetivamente investigar a efetividade do programa de treinamento de força por esse hipertenso, usando a mesma configuração do tratamento farmacológico. Ele fez um washout do treinamento. Do treinamento em si. Do treinamento. Retirou o treinamento. Retirou o treinamento. Então, com o medicamento, a pressão estável, pressão normal, tira o medicamento, depois de 4 semanas, essa pressão estágio 1. 12 semanas de treino, na 8ª semana normaliza a pressão e permanece normal até a 12ª semana. Na 12ª semana ele faz um washout. E durante 4 semanas foi feito o acompanhamento, visto o que teve de controle com o controle, obviamente, do medicamento. O que foi curioso, efetivamente. O exercício ele foi de força, obviamente, ele foi muito mais efetivo do que o medicamento. Primeiro porque as manifestações neuromusculares que foram desenvolvidas efetivamente nessas 12 semanas de treinamento fez com que a pressão ficasse menor mesmo 4 semanas com a interrupção do programa de treinamento. Fantástico esses resultados, é fantástico. Agora vem a bomba. De todos os mecanismos centrais, neuromuscular, efetivamente, bioquímico, controle vasoativo, estresse oxidativo, controles de bradicinina, calicreína, de todos os sistemas vasoativos, não teve diferença. Ou seja, não houve uma explicação pelos mecanismos tanto centrais quanto periféricos para o que o fenômeno encontrado. Então, como eu falei, existe um gap interessante, né? Nós temos a efetividade do programa de treinamento, porém a gente não tem as respostas moleculares, nós não temos as respostas fisiológicas ainda muito bem esclarecidas
para que se explique esse fenômeno. Mas o fato quando o treinamento resistido ele é aplicado de forma organizada, de forma estruturada, de forma monitorada, no caso do hipertenso, que foi o exemplo aqui, essa pressão tende a reduzir e tende a ficar controlada. E aí o mais interessante, professor Danilo, é que, por exemplo, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, ninguém em sã consciência pegaria um hipertenso numa sala de musculação e colocaria para fazer treinamento resistido. Jamais. E hoje é ao contrário. Hoje o treino resistido ele é recomendado, inclusive pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda que pessoas hipertensas devam praticar exercício aeróbio e também o exercício de força, exercício resistido como de forma complementar. Então, quer dizer, hoje a ciência testa, funciona, embora ainda não consigamos explicar o porquê desses resultados de forma mais efetiva, que é o gap. É o gap, a clareza efetivamente do mecanismo efetivamente do que vem provocando esse efeito hipotensor crônico, porque o agudo já não tem mais o que discutir. Mas o efeito crônico, efetivamente, ainda é uma mazela interessante para nós cientistas ali investigarmos essas respostas. Então, eu queria agradecer ao professor Danilo Boccalini, estamos encerrando o segundo vídeo, e continue acompanhando, porque no terceiro vídeo o professor Danilo Boccalini vai falar um pouquinho sobre as especificidades do programa de treinamento resistido para pessoas com doenças cardiovasculares. Um grande abraço e até lá!